Mateus 18. Do verso 23 ao 35. Leitura alternada. Diz assim a palavra do nosso Deus: Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com seus servos. Não tendo ele, porém, com o que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Então, o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: Sê paciente comigo e te pagarei. Vendo seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Não devias tu, igualmente, compadecer-se-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Oremos. Querido Deus, fale ao nosso coração nessa noite. Já falastes, Deus, com cânticos, com a Tua palavra viva que nos garante esperança de um dia encontrarmos contigo. O Senhor já nos falou, Deus, através do perdão dos pecados, mas agora queremos Te ouvir mais uma vez. Que possamos, Deus, ser impactados pela Tua doce voz e que o Teu Espírito nos transforme para vivermos de modo digno do Teu Evangelho. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, antes de entrar na exposição, quero mandar um grande beijo para minha mamãe, que hoje está fazendo mais um ano de vida, e ela falou que ia acompanhar o culto pela internet. Eu falei, então eu vou te mandar um beijo. Um beijo, mamãe. Te amo. Hoje os meus irmãos mandaram uma foto da família reunida no almoço. É uma delícia, né, quando a gente está longe. Isso acontece. Mas eles fazem de propósito, eles gostam desse tipo de tortura. Mas não tem problema não. O dia da vitória vai chegar, meu irmão. Quando nós estudamos um pouquinho sobre a psicanálise, você vai perceber que Freud, ele tinha uma preocupação muito grande com uma questão na terapia, na psicanálise, né? Que é a neutralidade. Esse foi um tema que me intrigou muito na faculdade, porque alguns psicólogos defendem com unhas e dentes que é possível o terapeuta ou o psicanalista ser neutro enquanto está tratando do paciente. E isso me instigou muito e me levou a fazer a minha monografia sobre esse assunto, a neutralidade na psicanálise. E eu descobri que nem o próprio Freud acreditava na utópica possibilidade da neutralidade, mas ele dizia que deveria ser um exercício do psicanalista tentar não se envolver com o paciente afetivamente, não se envolver com os pensamentos do paciente. E aí ele vai falar que o paciente tem que evitar ao máximo não correr riscos, por isso ele precisava se cuidar com a afetividade. Olha que interessante, o psicanalista, ao tratar o paciente, ele não pode se envolver afetivamente com o problema do paciente. Por quê? Porque imagina um psicanalista atendendo 10 pessoas por dia, se envolvendo com 10
problemas, isso vai levá-lo à insanidade, e até porque isso pode interferir no processo. Ele vai falar sobre isso num livro que ele escreve, As Recomendações aos Médicos que Exercem a Psicanálise. E aí ele vai trabalhar sobre essa questão, onde ele vai defender que o médico que trabalha com a psicanálise deve ser opaco. Meus irmãos, e quando nós olhamos para o Evangelho, nós percebemos que de opacidade o Evangelho não tem nada. O Evangelho, ele não nos convida a sermos opacos nas nossas relações. Apesar de estarmos nos tornando uma sociedade cada vez mais opaca. Cada vez mais o outro me afeta menos. Cada vez eu estou mais mergulhado na minha individualidade. O meu sofrimento dói muito. O do outro, em mim, muito pouco ou nada. Porque eu tenho que me envolver com as minhas próprias questões e os meus próprios sofrimentos. Quando nós observamos o Evangelho de Jesus, nós percebemos que Jesus nos chama para relacionamentos. Igreja, povo de Deus, é chamado para relacionar. Não tem como viver uma fé individualizada. Por isso nós congregamos, por isso nós estamos na igreja, porque a igreja é lugar de nós estarmos cuidando dos outros e sendo cuidado pelos outros. Igreja é lugar onde nós afetamos uns aos outros, mas nós não devemos afetar uns aos outros, é claro que eu digo isso no bom sentido, mas nós também somos chamados para afetar a sociedade. Nós não podemos nos tornar neutros em relação a tudo que acontece ao nosso redor. Nós devemos sim ter posicionamentos cristãos a respeito de tudo que acontece ao nosso redor. E a Bíblia vai nos instruir acerca desses nossos posicionamentos cristãos quanto àquilo que nos cerca. E esse capítulo, especialmente, capítulo 18, Jesus Cristo, e Mateus faz questão de apresentar isso para nós, o ensinamento de Jesus acerca de relacionamentos. E Jesus vai começar falando, o texto vai começar falando sobre a vontade de um querer ser melhor que o outro. Isso atrapalha os nossos relacionamentos. Os discípulos estão querendo saber quem deles é o maior no reino dos céus. E se tem alguma coisa que inflama as relações é quando um quer sobrepor o outro. E o capítulo 18 já começa tratando sobre essa tentativa de sobreposição. Depois o capítulo, a partir do versículo 6 até o 9, vai falar sobre alguém que é fonte de escândalo entre os irmãos e como você deve tratar esse indivíduo. O capítulo, ainda no capítulo 18, do verso 10 ao 14, vai falar sobre a ovelha perdida. Quando alguém se distancia do grupo, uma ovelha se distancia do rebanho e ela é tratada com descaso, as pessoas esquecem dela, as pessoas neutralizam seus sentimentos em relação a ela. E depois Jesus vai falar sobre como nós devemos nos relacionar com o irmão que peca. Se um irmão pecar contra ti, diga aos demais da comunidade, para que ele seja envergonhado. Não é isso que Jesus fala? Não. Se o teu irmão pecar contra ti, vai ter com ele. Esse é um princípio áureo dos nossos tratamentos. Se você se sentiu ofendido por alguma coisa, vai tratar com seu irmão, resolva com ele. Se não resolver, chame 2 testemunhas. Se não resolver, traga o caso para a liderança da igreja. Se não resolver, exponha o caso para toda a igreja. Se não resolver, aí sim, esse indivíduo é tratado como rebelde, porque ele não se curvou não se curvou à palavra de Deus, não às pessoas, mas à palavra de Deus. Depois que Jesus trata sobre esse relacionamento entre os irmãos, ele vai dizer que nós, então, para vivermos bem, temos que aprender a perdoar. E é só 70 vezes 7, 490 vezes. Durante a vida toda? Não, por dia. Na verdade, esse número é simbólico. Jesus não queria dizer que você tem que perdoar literalmente 490 vezes. Na verdade, o número 7 é o número da plenitude, da completude. Você tem que perdoar sempre. Sempre. Não canse de perdoar o seu marido. Não canse de perdoar a sua esposa. É sempre. Não canse de perdoar os seus filhos. Porque o Evangelho é o Evangelho do perdão. E daí, então, para Jesus tratar um pouquinho mais sobre o perdão, ele vai entrar nessa parábola. Essa parábola que fala de relacionamentos nutridos pela compaixão. E é sobre isso que eu quero falar com você hoje à noite, de maneira mais específica. Relacionamentos nutridos pela compaixão.
Nós somos o corpo de Cristo e nós precisamos ser reconhecidos pela nossa compaixão. Igreja precisa ser reconhecida pela misericórdia dela para com as outras pessoas. Vivemos um tempo de muita hostilidade. As pessoas estão indo para os meios de comunicação, Facebook, WhatsApp, e quando seus posicionamentos são feridos, até mesmo nós cristãos, às vezes estamos muito ácidos nas nossas respostas, demonstrando claramente a nossa intolerância em muitas situações, a nossa falta de paciência, a nossa falta de amor e até a nossa falta de misericórdia. O que o texto vai nos ensinar hoje é que eu e você somos o povo da compaixão. Somos o povo que precisa aprender a andar a segunda milha. Nós somos um povo diferente, porque servimos ao Deus verdadeiro, que tem padrões que são diferentes dos padrões da sociedade. E nós precisamos andar não de acordo com os padrões da sociedade, mas os padrões desse Deus que estabelece para nós um modo de vida, um modo de viver, que é, sem dúvida nenhuma, sobremodo excelente a tudo aquilo que é produzido no século 21. O versículo 23 vai dizer que um rei queria acertar as contas com seus governadores. E aqui eu tentei visualizar o nosso quadro nacional. Imagina o presidente querendo acertar as contas com os governadores. Alguma coisa semelhante, gente? A conta fecha? Não fecha, e não estava fechando aqui. Agora, a diferença é que aqui o indivíduo ele era responsável pessoalmente pelo problema. Então nós temos aqui um rei que convoca os seus sátrapas ou governadores das províncias para prestar conta. E vem um indivíduo que deve 10 mil talentos. E esses 10 mil talentos você não consegue, se não estudar o que é talento, ter a dimensão da dívida desse indivíduo. 10 mil talentos, eu vou dizer para você quanto vale um talento. Um talento vale 6 mil denários. Melhorou? Não. O denário equivale a um dia de trabalho de um trabalhador comum daquela época. Um dia de trabalho, um denário. 6 mil denários, 6 mil dias de trabalho, que é um talento. Esse indivíduo, ele devia 10 mil talentos. Vou traduzir. Esse indivíduo devia 60 milhões de dias a serem trabalhados. Não se assuste com as contas que vão vir desses políticos presos. É por aqui. 600 milhões de dias trabalhados. Eu fiz uma conta R$100 por dia. 60 milhões de reais, que era a dívida desse indivíduo com o rei. E é interessante porque naquela época, como o rei vai cobrar uma dívida desse tamanho? O sujeito não tem como pagar. Mas o rei então diz, olha, vou ter que vender você, a sua esposa, seus filhos, para que vocês de alguma forma possam pagar essa dívida. E a ideia aqui de pagar, a palavra no grego é devolver, porque vocês pegaram esse dinheiro do Estado, do governo, e vocês precisam devolver isso. E aí o texto vai dizer que no versículo 26, que aquele servo ele se prostra, e ele clama pelo perdão, ele pede paciência, e ele diz que ele vai conseguir pagar. Ele vai conseguir pagar? Não vai, é impossível ele conseguir pagar. Alguns comentaristas vão dizer que ele recebia um pouco mais do que a média de um trabalhador comum da época, mas mesmo assim era uma conta impagável. Então quando ele diz que vai pagar, ele está mentindo, porque ele não vai pagar. O rei sabe que ele não tem condições de pagar. E é interessante também notar que o rei não está sendo injusto. Aquele indivíduo tem uma dívida, essa dívida precisa ser paga, ele não tem com que pagar, então ele vai ser vendido como escravo. Isso não era comum no povo judeu, era uma tradição mais romana, mas Jesus usa essa ilustração para que as pessoas tivessem a compreensão de que ele vai ter que pagar com a própria vida e com a vida de toda a sua família, para que a conta pudesse ser quitada. Mas no verso 26, quando aquele indivíduo se prostra diante do rei, nós temos uma atitude do rei inesperada, porque o rei poderia negociar a dívida, o rei poderia colocar a dívida numa condição que aquele indivíduo pudesse pagar, ele podia amenizar, abrandar a punição, mas o texto nos informa sobre um rei compassivo. Esse é o primeiro personagem que aparece aqui, além desse devedor. Você tem um rei compassivo. E a Bíblia vai nos informar que esse rei, ele deu muito mais do que o servo pediu.
O servo pediu liberdade para trabalhar e pagar a dívida. O rei sabia que ele não ia pagar. Então o que o rei faz, meus irmãos? O rei perdoa uma dívida de 60 milhões de dias trabalhados. 60 milhões de dias trabalhados. A R$100 cada dia, você faz a conta aí. Era a dívida daquele indivíduo. Meus amados, uma dívida impagável. Mas aquele rei demonstra compaixão. Como é difícil demonstrar compaixão. Porque a compaixão, ela tem a sua origem na misericórdia. E sabe o que é a misericórdia? Misericórdia é você não punir uma pessoa que merece ser punida. Ela merece, ela está enquadrada em todos os artigos para ser punida. Misericórdia é você dizer, eu vou livrar você dessa punição, e você está completamente isento, né, de ser enquadrado nesses artigos que te condenam. Você está livre, você pode ir embora, você está em paz comigo. Irmãos, a compaixão, Ricardo Barbosa, que é um pastor em Brasília, Igreja do Planalto, ele tem um artigo que ele vai falar sobre a compaixão dos cristãos, e ele vai dizer o seguinte, quando ele define compaixão: é uma forma de entrar na dor do outro. Compaixão é uma forma de entrar na dor do outro. E eu queria que você pegasse essa definição e fizesse uma avaliação da sua própria vida. O quanto a dor do outro incomoda, dói em você. O quanto a dor, até mesmo de membros da família. Vivemos um momento em que nós estamos nos tornando frios e opacos, até em relação às dores das pessoas com quem nós convivemos na nossa casa. Quanto mais daqueles que estão em círculos mais distantes. O que esse texto vem nos ensinar é que aquele rei teve compaixão plena de um indivíduo que ele não precisava ter compaixão. Ele entra na dor daquele indivíduo. Ricardo Barbosa diz mais: é a maneira que Deus escolheu para nos salvar. Muito interessante a definição dele. Ele diz assim: Deus poderia ter eliminado os nossos sofrimentos, não poderia? Mas Deus resolveu entrar nos nossos sofrimentos. Isso é compaixão de Deus. Hoje pela manhã nós ouvimos sobre isso. Aprove a Jesus Cristo se tornar homem, para que pudesse entender as nossas dores, os nossos dilemas e os nossos sofrimentos. E quando nós olhamos para a figura desse rei, é exatamente isso que nós percebemos, meus amados. Esse rei é compassivo porque ele entra na dor do outro, ele se envolve com o problema do outro, e quando nós nos colocamos no lugar do outro, nós mudamos as nossas relações. Por isso que a Bíblia vai dizer que o mandamento áureo é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, eu preciso olhar para o outro e me imaginar no outro, porque isso vai mudar a minha atitude para com ele. Isso vai mudar a minha perspectiva para avaliar a situação. Certamente aquele rei olhou para aquele homem, para aquele servo, para sua esposa, para os seus filhos, e ele imaginou naquela situação, se condoeu e desistiu da punição. Isso é misericórdia. E eu quero dizer mais: misericórdia, compaixão são elementos restritos à fé cristã. Você não vai encontrá-los fora do cristianismo verdadeiro. O que você pode encontrar, e até é uma observação do Ricardo Barbosa, reverendo Ricardo Barbosa, você pode encontrar simpatia, gente simpática. Você pode encontrar pessoas que fazem o bem. Tem muita gente fazendo o bem. Não é só crente em Jesus que faz o bem. A diferença é que aquele que tem compaixão, ele não só faz o bem, ele mergulha na dor do outro. Isso é o próprio Deus que nos capacita para essa atitude. Nós nos envolvemos emocionalmente e afetivamente com o problema do outro, capacitados pelo Espírito para vivermos assim. Você pode dar uma esmola, você pode ajudar um instituto, você pode fazer um monte de coisa sem compaixão. Só que quando nós exercemos qualquer boa obra sem compaixão, nós estamos sendo simpáticos e não cristãos. Porque o cristão, ele precisa ter atitudes que coincidem com os sentimentos cristãos. Não é só ter atitudes. Nós podemos fazer um monte de coisa certa, mas com a intenção errada, com o coração errado. Ou com o coração
não centrado naquilo que o próprio Deus queria que nós fizéssemos ou estivéssemos sentindo naquele momento. Compaixão é uma expressão forte, pessoal e evangélica. E precisamos nos atentar para isso. Aquele rei foi compassivo e perdoou essa dívida impagável. Primeiro ele se compadeceu, depois ele agiu. No Evangelho não tem como você dissociar essas duas partes. Se você agir sem compaixão, você não está sendo plenamente cristão. Se você tiver compaixão, mas não agir, também você não está sendo plenamente cristão. E aí a parábola do bom samaritano vai nos ilustrar exatamente isso. Você tem pessoas, 2 líderes religiosos que passaram, viram aquele indivíduo necessitado. Talvez eles até tiveram um sentimento pesaroso pela situação daquele indivíduo, que estava lá seminu, jogado. Eles até ficaram preocupados com ele, mas a lei foi montada de um jeito que os impedia de ajudar aquele indivíduo. Eles tiveram até um sentimento simpático, mas eles estavam impedidos de ajudar. Mas quando chega o samaritano não se preocupa com contaminação, não quer saber se ele está, o nível de enfermidade dele ali naquela hora. Ele vai lá e ele quer intervir naquele problema porque ele está tomado pela compaixão. Nós precisamos ser tomados pela compaixão. A igreja precisa reacender a chama da compaixão, porque é a compaixão que nos movimenta. Agora, a compaixão não nos leva a atos irracionais. A compaixão, ela precisa estar associada à prudência. O que nós percebemos em todas as atitudes de Jesus é que você tem um Jesus que intervém na vida das pessoas de maneira plena e eficaz. Jesus, ele sente compaixão. O texto bíblico lá em Mateus 9 vai dizer que Jesus, olhando para a multidão, ele se compadece. E aí ele começa a agir em direção àquelas pessoas. A Igreja Presbiteriana da Gávea está completando 50 anos. E se nós fizemos alguma coisa nesses 50 anos que agradou ao nome do Senhor, certamente foi porque teve gente com compaixão envolvida. Teve gente que entendeu que deveria fazer a obra, deveria se envolver com os necessitados, deveria investir na plantação de igreja, porque um sentimento de compaixão queimava em seus corações. E continua nessa mesma jornada e nesse mesmo trabalho. Nós somos o corpo de Cristo, e se Cristo foi compassivo, nós como igreja não temos outra opção. Ação sem compaixão sempre tem outras intenções que não são divinas. Ação sem compaixão tem intenções que não são divinas. Você pode ser um indivíduo que ama ajudar os outros, mas se o seu coração não se entrelaça com o coração do outro, isso mostra que alguma coisa precisa ser repensada na sua fé. E aí, irmãos, eu fiquei imaginando a alegria desse indivíduo. 60 milhões de dias perdoados. Ele não precisava pagar a dívida. Ele não tinha que trabalhar nem um dia para pagar a dívida. Ele deve ter saído dali feliz, alegre. Ele deve ter sido tomado por um regozijo transbordante. Provavelmente chamou os amigos, fez uma grande festa, porque uma dívida enorme havia sido perdoada. Mas, meus queridos, o que o texto nos revela é que esse indivíduo ele é imprestável. Esse indivíduo não vale nada. Esse indivíduo, ele em vez de se alegrar com o perdão que ele teve, a hora que ele está indo para casa, ele encontra com o indivíduo que devia para ele 100 denários. 100 denários, meus irmãos, são 100 dias de trabalho. Ele devia 60 milhões. O texto diz que esse indivíduo vai no pescoço do conservo dele. Ele vai para matar. Porque quem luta aqui sabe. Eu não luto, mas eu sei. Você também não luta, você deve saber. Quando alguém quer matar, vai no pescoço para estrangular. Esse indivíduo vai com instinto de morte. Você luta, ô César? Você peleja? Homenagem à Gracinha. Esse indivíduo vai no pescoço e o texto faz questão, na parábola de Jesus faz questão de colocar. Esse homem, ele está com um desejo de morte. Ele quer estrangular o outro, seu conservo, que devia 100 denários. É uma vingança. Olha só, ele quer punir aquele homem.
É uma vingança pior do que a punição do rei. O rei nem queria matá-lo, mas ele já quer matar o seu conservo. Irmãos, o versículo 29 diz que esse conservo pede por clemência e diz: eu vou pagar a sua conta. E existe uma diferença entre os dois. O primeiro não tem condição de pagar, o segundo tem, porque são só 100 dias de trabalho. Mas aquele homem não perdoa a dívida, e o seu conservo não é atendido e é preso para quitar a conta. Que coisa! Esse texto seria um texto muito interessante apenas, né? E apenas interessante, se estivesse falando de uma situação distante de nós. O problema é que esse texto fala de mim e de você. E nós não somos o rei compassivo. Nós não estamos no time do rei compassivo. E o texto também não é meu, é de Jesus. Então nós vamos ter que acertar com ele. Se você não gostou do texto, é com ele. Mas nós estamos enquadrados no grupo do servo impiedoso. Porque nós queremos o perdão de Deus, mas voamos no pescoço dos outros. Somos implacáveis com a nossa justiça. Temos um senso de justiça aguçadíssimo. Queremos as nossas coisas na medida certa. Com a gente tem que ser preto no branco, tudo claro, tudo nítido. Ninguém pode sair da linha com a gente. Ninguém pode ser injusto com a gente. A gente quer que todos tenham um comportamento enquadrado dentro dos padrões que nós exigimos. Não queremos, em hipótese alguma, ser ofendido por ninguém. Ninguém que nos ofenda. E se ofendeu, eu vou romper na hora. Porque eu não tenho paciência com quem discorda de mim. Os companheiros ficaram indignados com aquela situação. Terceiro grupo de personagens aí. E eles vão lá falar para o rei. São os dedos duros aqui da história. Vão entregar o cara. Falou: ó, você perdoou aquele cara 60 milhões de dias trabalhados, ele está condenando um lá, ó. 100 dias só que deve. Está preso. Os companheiros são tomados por uma tristeza profunda por causa da injustiça. Nós vivemos um momento do nosso país, eu acho que não é um momento onde acontece mais injustiças, mas é um momento em que nós estamos tendo acesso a informações de mais injustiças. A gente precisa ser tomado por uma indignação profunda. Só quem nunca visitou um hospital público, só quem nunca se deparou com uma realidade social triste do nosso país, é que consegue ficar opaco diante as regalias de tantos empresários e políticos que arrancam o pouco do povo para benefício próprio, esbanjando de um lado para o outro, perdendo a noção do limite nos gastos, enquanto uma nação padece. Esse era o sentimento dos companheiros indignados aqui, porque eles estão vendo aquele que foi perdoado sendo implacável com um que devia tão pouco. E eles não ficaram apáticos àquela situação, como eu e você não podemos ficar apáticos ao que acontece no nosso país. E olha, a situação ali, preste atenção, vamos analisar em termos de justiça. O servo que prendeu o seu conservo estava sendo injusto? Não. O conservo devia o servo? Devia. Qual a punição? Cadeia. Eu chamei isso de justa impiedade. Às vezes nós usamos a justiça para aplicarmos a impiedade. E tem muita gente fazendo isso. Tem muita gente ganhando muito dinheiro para defender gente injusta e usando a própria lei para isso. Eles relatam ao rei tudo o que aconteceu, contaram meticulosamente, detalhadamente, toda aquela situação. E aí o Senhor convoca novamente o seu servo e diz para ele: você é um perverso.
você suplicou por perdão e você suplicou para que eu permitisse que você pagasse a dívida e eu te perdoei a dívida. Ele deu muito mais. E aí o versículo 33 para mim é o ponto alto do texto, é o centro do texto, quando aquele rei diz para o seu servo, que maltratou o seu conservo: não devias tu igualmente compadecer do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? Não devias tu igualmente compadecer do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? Esse é o centro do texto, porque o que o rei está dizendo para aquele servo é o seguinte: da mesma forma que eu tratei com você, com misericórdia, com compaixão, você não deveria ter tratado do outro. Hendrickson, por exemplo, vai dizer aqui que no original, essa frase, ela não tem como você dar uma outra resposta senão sim. Aquele rei coloca a situação de uma maneira que a única resposta que o servo tem para dar é sim. Porque o rei diz: eu te perdoei de uma dívida tão grande, e você por tão pouco maltratou o seu conservo. E o rei então, enfurecido, agravou a punição. Por que agravou a punição? Além de toda a família se tornar escrava, o texto vai dizer que ele entregou aquele homem nas mãos de torturadores. Torturadores que estavam a serviço do rei para cuidar das pessoas mais ímpias do governo, os verdugos. E aí, meus irmãos, esse texto termina com um desafio para mim e para você. Desafio duro, desafio difícil, digo mais, um desafio incapaz. Nós não somos capazes de cumprir esse desafio. Por isso Deus mandou o Espírito Santo para nos auxiliar. E recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, para que vocês sejam minhas. Só pelo Espírito Santo que nós temos condições de viver isso. Porque Jesus diz no verso 35: assim também meu Pai fará a vocês, se cada um não perdoar sinceramente ao seu irmão. Com esse versículo 35 a gente deduz claramente com o texto: um salvo precisa perdoar. Salvo não tem opção de não perdoar. Salvo não tem a opção de não perdoar. Salvo não tem que viver marcado por amargura para com outra pessoa. Um salvo não vive amargurado com outra pessoa. Um salvo vai e resolve o problema. Por isso que Jesus já disse no mesmo capítulo, nos versículos anteriores: vai resolver com seu irmão. Um salvo não deixa a história sem ser tratada. Ele trata. E o tratamento precisa culminar no perdão. A resistência em perdoar coloca em xeque a nossa salvação. Um salvo tem que pedir perdão. Jesus ensina isso na oração do Pai Nosso: e perdoa as nossas dívidas como nós perdoamos aos nossos devedores. Quando você ora o Pai Nosso, você está dizendo: Deus, assim como eu tenho perdoado as pessoas, eu quero que o Senhor me perdoe. E meus irmãos, perdão verdadeiro precisa ser carimbado, chancelado por misericórdia e por compaixão. Às vezes nós até perdoamos, mas queremos que a pessoa se humilhe aos nossos pés. Isso é justiça, isso não é misericórdia nem compaixão. Quero concluir esse sermão dizendo para você que nós fomos chamados para ter relacionamentos nutridos por compaixão. Isso vai melhorar o seu casamento. Para de cobrar, para de querer que o outro seja melhor a cada dia para você. Seja melhor para ele. Isso vai melhorar a sua relação com seus filhos, com seus colegas de trabalho. Não exija nada, não exija muito para você. Lembra da dívida sua que foi perdoada para com Deus. Lembra a conta que Deus pagou para você. E quando você lembrar da conta que Deus pagou para você, você estava condenado à morte eterna. E é isso que o texto quer nos ensinar. E Deus te perdoou dessa morte eterna. Você vai deixar as picuinhas do dia a dia de lado. Você não vai entregar os seus nobres sentimentos a coisas tão pequenas que te tiram do sério, que desestabilizam o seu humor. Esse é o convite do texto para nós. Nós não podemos armazenar
fagulhas que às vezes tentam acender os nossos corações com ira nos nossos relacionamentos. O cristão verdadeiro, ele perdoa, e quando o perdão acontece, purifica completamente a relação. E eu quero dizer para você que Freud estava tratando de uma técnica psicanalítica para ser usada em consultório. Isso não serve para as nossas relações. A sociedade está cada vez mais opaca, blindando os pensamentos e os sentimentos em relação ao outro. Tá ou não está, gente? Cada vez mais ninguém quer se envolver com o problema do outro, bloqueando a afeição e assim experimentando uma neutralidade enquanto o outro padece em dor e sofrimento. A compaixão é o combustível que move o povo de Deus à igreja. Ninguém pode contra uma igreja compassiva. Ninguém pode. Ninguém tem o que falar de uma igreja marcada pela compaixão. Ninguém tem o que falar de uma igreja que estende o braço ao necessitado. Ninguém tem o que falar de uma igreja que está sempre preocupada com as questões sociais do país e entende que essas questões vão mudar à medida que a igreja do Senhor Jesus Cristo chegar num lugar e transformar social e espiritualmente a vida dos indivíduos que estão ali. Ninguém pode ir contra uma igreja que se preocupa e que ama o outro. As nossas ações precisam ser imergidas no óleo da compaixão. E é isso que Paulo ensina aos Efésios. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Tem uma frasezinha que diz que gentileza gera gentileza, não é verdade? Mas o que nós aprendemos hoje é que compaixão gera compaixão. Deus teve compaixão de nós. Isso precisa gerar em nossos corações compaixão dos outros. E compaixão, gente, com aquela pessoa que você tem um sentimento reverso para com ela. Uma pessoa que não te afeta. É para com essa pessoa que nós precisamos nos compadecer. Você nunca conseguirá pagar a dívida que tem com Deus. Por isso, perdoe, então, o seu irmão que te deve. Perdoe. E lance a ofensa que ele causou a você no mais profundo mar. Assim como Deus tem lançado os nossos pecados nas profundezas do mar. Que nós possamos aprender com o nosso Deus a agir dessa forma. Sei que é um desafio para você e para mim. Talvez nós, pastores, o desafio é maior, porque nós fomos chamados para ser modelo do rebanho. Mas é um desafio para todo aquele que um dia entendeu a mensagem do Evangelho e se tornou um seguidor de Jesus Cristo. Que nós possamos ter compaixão, porque a nossa grande dívida foi perdoada. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Querido Deus e eterno Pai, em primeiro lugar nós queremos te agradecer, porque o Senhor pagou uma dívida impagável. O Senhor nos perdoou dos pecados que nenhuma ação, nenhuma obra poderia promover esse perdão. O Senhor nos resgatou do império das trevas e nos trouxe para o reino de luz. E por isso os nossos corações se enchem de alegria nessa noite. Mas o Senhor também nos chamou para uma obra, para uma missão. O Senhor nos chamou para compadecer com aqueles que estão ao nosso redor e que enfrentam dificuldades. O Senhor nos chamou, Deus, para perdoar. O Senhor nos chamou para viver um evangelho que vai na contramão dos valores desse mundo. Nós não estamos aqui para sermos neutros. Nós não estamos aqui para sermos opacos. Nós não estamos aqui para ter os nossos sentimentos e pensamentos blindados. Pelo contrário, assim como Jesus mergulhou nos nossos sofrimentos, nós somos chamados também para mergulhar nos sofrimentos uns dos outros. Para que assim, Deus, possamos experimentar essa marca tão importante da igreja, que é a compaixão, que é a misericórdia. Nos ajude nesse processo, ó Espírito Santo de Deus, porque reconhecemos que somos incapazes. Somente com a Tua força e com o Teu poder, nós conseguiremos viver esse evangelho que impacta o mundo, esse evangelho
que deixa a sociedade atordoada, porque não espera nada em troca. Faz porque foi assim que o nosso Mestre fez, e é assim que nós devemos fazer. Ó Deus, se tem alguém aqui nessa noite que está com dificuldade de perdoar outro, que o Teu Santo Espírito inflame os seus corações, que a força que vem do Senhor seja maior do que a força do próprio ego, que tenta impedir de resolver a situação. Que o Senhor possa incomodá-los, Deus, ao extremo, para que eles possam tratar das suas queixas, das suas questões. Nós oramos assim, Deus, no nome daquele que é poderoso, para transformar todas as realidades, inclusive essa, Jesus Cristo, o nosso Senhor. A Ele toda a honra e toda a glória. Amém e amém.